Esquecido, né? Porque vai passando o jeito de tudo, vai passando, a gente vai recebendo palavras novas, Deus vai trabalhando na nossa vida com palavras novas. Quando eu cheguei em casa, assim Senhor. Glória a Deus. Somos quatro mães. Mas cada uma, eu creio que cada uma tenha estudado uma palavrinha, caso receber essa oportunidade. E vamos estar lendo em Êxodo 2, versículo 2. Aleluia. Êxodo Glória 2, a Deus, aleluia. 2 e 3. Santo é o teu nome. Aleluia. Todos encontraram? E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, e pôs os juncos à borda do rio. A igreja pode sentar. Aqui vamos ver sobre Moisés, mas primeiramente junto com a sua mãe, Joquebede, que era uma mulher corajosa, ousada, inteligente, uma mãe piedosa, temente a Deus, cheia de fé e obediente ao Senhor. Quando Joquebede, ela descobriu a sua gravidez, ela não sabia se seria um menino ou uma menina. Aleluia. Mas antes, o faraó falou para as parteiras que se tivesse um filho homem nascer dos hebreus, deveria ser sacrificado, deveria ser morto. Só que Deus já trabalhava até mesmo na mente e no coração daquelas parteiras, porque elas falaram ao faraó que não poderia fazer, porque muitas das mulheres que eram da hebreia já estavam acostumadas a ter seus filhos. Então, quando elas chegavam lá, as crianças já haviam nascido. E Faraó teve que pensar de um outro jeito. Como que vou fazer para que todos os homens que nascessem fossem sacrificados? Porque ele sabia que cada vez que nascesse mais homens hebreus, mais fortalecia o povo hebreu. Porque Deus estava sempre ali no meio e sempre fortalecia o povo hebreu ali. E Faraó, ele queria de qualquer jeito que os meninos fossem sacrificados. Em Hebreus 11, 23, vamos ver que Joquebede, ela escolheu confiar em Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Eu marquei. Vou levar o papel. Ai, Deus, tenta achar. Hebreus 11, 23, que diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Agora vocês imaginem como Joquebede deve ter ficado por tentar esconder o seu filho por 3 meses.
Nós que somos mães, nossos filhos, quando eram recém-nascidos, choravam por dor, por cólica, por fome. Agora você imagine naquele tempo, o que Joquebede poderia fazer? Como que ela ia esconder o seu filho Moisés para que o rei, o faraó, não conseguisse achar ele? Aleluia! Agora vocês imaginem Joquebede correndo para lá, correndo para cá para tentar dar de mamar ao seu filho, para tentar fazer ele parar de chorar. Glória, Muitas das glória! vezes tem mães que nem querem ver o seu filho ao nascer. Dizem que rejeitam o seu próprio filho. Joquebede, ela não rejeitou o seu filho. Mesmo ela, sabendo que o que Faraó poderia fazer, ela confiou em Deus. Ela teve a escolha de confiar em Deus. Devemos sempre que escolher confiar em Deus em todos os momentos. Porque se não confiar em Deus, em quem vamos confiar? Se sabemos que Ele é o único que pode fazer um mover na nossa vida, em quem a gente vai confiar? Aleluia, aleluia. Devemos sempre Glória. crer e confiar e sempre escolher ao nosso Senhor. Joquebede escolheu acreditar. Já paramos para pensar na situação dessa mãe? Para esconder o bebê durante 3 meses. A luta que foi. Joquebede entendeu que Deus tinha um propósito na vida do seu filho. Mesmo ela colocando Moisés dentro daquele cesto e ter colocado ele no rio, já paramos para pensar que ela não desobedeceu a Faraó? Faraó mandou que todos os bebês fossem jogados ao rio. Ela não jogou, apenas colocou o seu filho no pequeno cesto e deixou ele entregue nas mãos do Senhor para fazer o mover. Mas de longe estava sua irmã Miriam, escondidinha, vendo tudo. Até que a filha de Faraó encontrou aquele belo menininho no cesto e o recolheu. Ela sabia que aquele menino era hebreu, mas mesmo assim, ela quis acolher aquele menino e ser a mãe dele. E vendo aquele menino chorar, imagine aquela filha de Faraó falando assim: quero criar criança, mas como que eu vou fazer para amamentar se eu não posso? Como que eu vou fazer para criar se eu não posso criar essa criança? Miriam, de longe, escutando tudo, falou que conhecia uma ama de leite, uma outra mulher que poderia amamentar essa criança. A filha de Faraó não sabia quem era essa mãe, essa ama, né? Mas era mãe de Moisés. Joquebede chegou ao palácio para cuidar de Moisés. E a filha de Faraó deixou que Joquebede ficasse com a criança para amamentar, pois era muito pequeno, até os 3 anos de idade. Agora você imagine. Joquebede achou que nunca mais veria o seu filho. Colocou dentro de um cesto, achando que uma pessoa ia salvar a criança, porque nós mães, eu imagino que nós mães não conseguiríamos fazer isso. Dar os nossos filhos. Aleluia. Até os pais estão aqui também. Vocês conseguiriam dar o seu próprio filho para uma outra pessoa? Conseguiria ter a mente limpa que o seu filho está sendo criado por uma outra pessoa, sem saber se está sendo criado bem ou para o mal? Eu fico imaginando Joquebede ter entregado
Moisés naquele cesto, e a única pessoa que passou e pegou foi a filha de Faraó. Joquebede sabia que os ensinamentos para Moisés seriam diferentes dos ensinamentos que ela ia dar, dos ensinamentos de como ela iria cuidar daquela criança. Só que Deus, Ele faz um mover na vida de Joquebede que nem ela imagina. Ser chamada para ser ama de leite do seu próprio filho. Imagina a alegria de Joquebede de poder segurar novamente o seu filho no braço. Mesmo que por pouco tempo. Houve uma profecia que os filhos de Israel seriam escravizados, mas Deus os libertaria e os trazia de volta à terra. A terra prometida. Se encontra em Gênesis 15, 13 e 14. Quando Moisés nasceu, sua mãe entendeu que Deus tinha um chamado para o seu filho. Ela segurou Moisés nos seus braços e sabia, porque Deus já estava ali trabalhando no coração dela, que mesmo Moisés crescer dentro do palácio, ele saberia como que era o povo hebreu. Mas por quê? Joquebede ficou 3 anos com Moisés ainda, cuidando de Moisés, sem a filha de Faraó dar, vamos botar, como dizem no mundo, pitaco, sem dar opinião, sem falar nada. Então ela poderia cuidar do seu filho durante aqueles 3 anos, falando do amor de Deus, de como era o povo hebreu, de como o povo hebreu sofria na mão de Faraó, de como ele era injustiçado, de como o povo era escravizado. Mas Joquebede, ela sabia, tinha no seu coração, que Deus era maior na vida de Moisés, que o tempo ia se passar e que Deus ia trabalhar na mente e no coração de Moisés também. Devemos sempre acreditar. Joquebede construiu caráter e honra em Moisés. Porque se a gente não criar os nossos filhos no caminho do céu, como diz a palavra, vamos criar como? Vamos criar para o quê? Para o mundo lá fora? Para o mundo fazer o que ele quer e bem entender dos nossos filhos? Devemos sempre que pôr o caráter nos nossos filhos, falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor, seja mel, seja fel. Que a criança tenha temor no Senhor e crê que o Senhor é o único que pode fazer o mover na vida deles. Saber que lá no mundo, as drogas, as bebidas, as amizades que dizem ser amigos, não tem nada de bom. Mesmo que o seu filho fale que você seja chata, resmungona, porque você só quer falar o bem para ele. Muitas das vezes eles acham que só sabemos falar da Bíblia, que somos caretas o tempo inteiro, que só sabemos louvar ao Senhor. Tem coisa melhor do que louvar o Senhor? Não tem. Devemos instruir os nossos filhos no caminho que se deve andar, porque senão nosso filho morre depois quem chora é a gente, porque não ensinou o caminho certo. Mesmo que o tempo passe e o seu filho tenha crescido e tenha se desviado, você plantou a sementinha ali. E peça para que Deus regue todos os dias aquela semente para que cresça cada vez mais. Para que ele volte e reconheça que o Senhor é o único Salvador. Fale sempre que no mundo não há nada de bom. Glória, glória, glória. Fale que Deus está no seu lar. Se você falar que o seu lar está uma bagunça, vai falar que o seu lar sempre está destruído, o seu casamento está um caos, como que o seu filho vai ver isso? Como que o seu filho vai crescer num ambiente que você
fale que está dando tudo errado. Nossos filhos escutam tudo que a gente fala. Mesmo a gente achando que está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Eles sempre escutam. Creia no Senhor que Ele sempre vai estar trabalhando na mente do seu filho, dentro do seu lar também. Quando você está estudando a palavra do Senhor, quando você está louvando ao Senhor dentro do seu lar, creia que o teu filho está escutando e recebendo aquela palavra que ele louvou. Porque se a gente falar coisas dentro do nosso lar, até mesmo para os nossos filhos, que magoam, que façam eles desistirem até da própria vida, quererem fugir do seu próprio lar, porque a mãe não vê um futuro para o seu filho, o pai não vê um futuro para o seu filho, como é que vai adiantar se você mesmo falar coisas ruins para o seu filho? Profetiza o bem, fale o bem, fale que ele vai crescer, vai ser uma pessoa boa, que vai arrumar um trabalho bom. Mas não fale que o seu filho é um perdedor, que ele não é nada. O teu filho só basta uma palavra amiga, porque somos amigos dos nossos filhos. Mesmo eles falando que não somos, que os amigos são os que estão lá fora, que chamam para beber, chamam para farra, chamam para usar drogas. Mas vocês já pararam para pensar que tudo isso acontece para onde que eles correm? Para os braços da mãe e do pai. Eles sempre vêm buscar refúgio dentro do lar, depois de tudo isso ter acontecido. E Joquebede, ela não desistiu do seu filho. Mesmo depois de 3 anos, ela ter que entregar novamente Moisés às mãos da filha do faraó. Imagina a dor dela, de você ter amamentado seu filho, ter criado seu filho durante 3 anos, com amor e com carinho, falando da palavra do Senhor, falando dos costumes dos hebreus, e você ter que entregar o seu filho. Ontem eu estava escutando num vídeo de uma mãe, na apresentação de pai da minha filha, de uma mãe que falou que ela não poderia ter filho. Ela não poderia ter filhos por meios como nós conhecemos. Mas Deus falou que iria dar. Mesmo que ela não poderia gerar no ventre dela, ela sabia que ela poderia ter um filho. E Deus trabalhou no coração dela. E hoje ela tem 2 menininhas lindas, adotadas de coração. Porque tem mães que não querem os seus próprios filhos, mas ela quis e ela sonhou em ser mãe, independente se foi outra pessoa que gerou. Ela quis ser mãe e ela pôde ser mãe. Ela falou que tem um tempo, saiu. A definitiva dela é que as crianças vivem com ela. Joquebede, ela sabia que estava entregando nas mãos da filha de Faraó, mas ela estava entregando nas mãos do grande, do eterno, o nosso Deus. Ela sabia que Deus ia trabalhar na vida de Moisés lá dentro do palácio. Sabia que Deus ia tratar do coração dele. Que depois de muito tempo, depois de acontecimentos que aconteceu com Moisés, dele ter saído do palácio, dele ter reencontrado sua família, ter visto que ele era um hebreu,
Mas por quê? Porque Deus sempre trabalhou no coração dele. Deus sempre esteve ali falando com Moisés. Moisés era sonhado também por Joquebede. E ela teve que entregar. Como Ana pediu Samuel a Deus, pediu um filho a Deus, e falou que se tivesse um menino, ela daria para a obra da casa do Senhor. Ana, ela sabia para onde Samuel estava indo, que era fazer a obra, crescer fazendo a obra. Moisés, não, estava num palácio, sendo criado pela filha de Faraó, com costumes do lar. Então a única pessoa que poderia fazer alguma coisa na vida de Moisés era Deus. Então seja como Joquebede, confie no Senhor sempre, mesmo que está doendo dentro de você, mesmo que o seu filho não queira nada com o Senhor, confie como Joquebede confiou, que Moisés seria quem ajudasse ao Senhor ali até chegar à terra prometida. Creia que o seu filho vai voltar para a casa do Senhor e se humilhar perante o Senhor. Creia que Deus está no seu lar nesse momento, trabalhando na vida do seu filho lá dentro do seu familiar também. Porque com as nossas mãos não podemos fazer nada. Somente Deus que pode fazer o mover nas nossas vidas. Somente Deus pode fazer o mover dentro do nosso lar. Só Deus pode fazer o mover dentro da nossa parentela. Hoje eu fui para a casa dos meus pais. Você já imaginou somente eu, de evangélica, no meio de um montão que só querem saber de beber e falar palavrão? Difícil? Mas você vai jogando uma sementinha aqui, joga uma sementinha ali. Minha mãe já me falou, filha, tem que começar a buscar. Então cada sementinha que você vai jogando, quem vai regando e vai germinando é o Senhor. Você só tem que jogar a sementinha. Deixa que Deus faça um mover, mas continue crendo e levando a palavra do Senhor para quem deseja. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Queria convidar o prefeito louvor para estar louvando. Aleluia, Jesus. Do Evangelho de Papai do Senhor. Aleluia. Do texto do Evangelho de Papai do Senhor. Por mim.
pode